Olá, boa noite a todos. Mais uma vez é um grande prazer receber todos os amigos aqui. E mais uma edição do Clube da Artéria, um retorno do Clube da Artéria depois de um período aí de pausa. Essa noite temos como convidado o Dr. Edivaldo Edner Joviliano. O Dr. Edivaldo Edner é professor associado do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, chefe do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina. O tema que nós discutiremos hoje é o tratamento do endolíquico tipo 2 maligno, aqueles endolíquicos tipo 2 que complicam, que necessitam de intervenção, a situação muitas vezes desafiadora. Peço a todos que mantenham o seu microfone no mudo, por gentileza, para facilitar a transmissão. Tem alguns avisos aí. O Clube da Artéria agora tem uma conta no Instagram. Quem tiver interessado pode seguir, onde vão haver informativos sobre novos eventos, enfim, sobre novas discussões. Temos também o canal no YouTube, onde todas as aulas estão gravadas, enfim, as aulas passadas, essa aula vai estar gravada lá também. Segue lá o nosso canal no YouTube, pode curtir, que auxilia aí a divulgação do Clube da Artéria. Divulgar a todos também que a pós-graduação de cirurgia vascular da PUC-Rio Center Vasco está com inscrições abertas, quem quiser divulgar. E passo a palavra agora para o doutor Arno, as palavras iniciais. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. A volta do Clube da Artéria, e dessa vez nós temos um tema bastante interessante e muito desafiador, que é exatamente o endolíquico tipo 2 maligno, aqueles endolíquicos que a gente acompanha e são diferentes da maioria. Nós sabemos que cerca de 20% dos pacientes tratados pelo método endovascular de aneurisma de aorta abdominal, independente do material empregado, isso não depende muito da prótese empregada, eles acabam desenvolvendo ou saindo da sala com endolíquico tipo 2, que é a comunicação persistente entre artérias, ramos da aorta abdominal aneurismática excluída. E a grande maioria acaba selando com o passar do tempo, e a grande maioria deles não é fonte de problema, ou seja, os aneurismas não crescem. Mas tem um pequeno número que são terríveis, que continuam crescendo, apesar de diferentes tratamentos e manobras que a gente possa realizar, e alguns podem atingir, inclusive, dimensões muito grandes e tem uma evolução que pode ser ruim. Então, o Dr. Bernardo Massieri, que é o organizador principal do Clube da Artéria, ele achou interessante, nós concordamos plenamente em abordar esse tema e solicitar ao Dr. Edivaldo Joviliano para participar como debatedor convidado. Bernardo, por favor, o pódio é seu. Bom, vamos então começar a apresentação. Ok, então. Bom, vamos então começar a falar do tratamento do endolíquico tipo 2 maligno, e aqui nós classificamos como endolíquico tipo 2 maligno aquelas situações que o endolíquico tipo 2 ele promove situações clínicas, ele desencadeia situações clínicas que há necessidade de uma reintervenção cirúrgica. O endolíquico tipo 2 ele é definido como o fluxo persistente no saco do aneurisma, excluso pelo tratamento endovascular. Esse fluxo é oriundo de ramos da artéria mesentérica inferior, lombares e sacral média. Apresenta incidência entre 10% a 20% dos casos.
O endolíquido tipo 2, de uma forma geral, tem curso benigno, com resolução em 80% dos casos, em um período médio aí de 6 a 12 meses. Essa revisão sistemática recente, uma meta-análise publicada recentemente, em que 33 estudos observacionais somaram 2.643 casos de endolíquido tipo 2, tem alguns achados bem interessantes. A taxa de rotura dos pacientes portadores de endolíquido tipo 2, nesse estudo, foi de 1%, uma taxa de reintervenção de 21,9%, um pouco maior que a gente imaginava. Evolução para os endolíquidos tipo 2, eles podem evoluir para endolíquido tipo 1 ou endolíquido tipo 3, e a expansão detectada em torno de 29% dos casos. Num período inferior a 30 dias de pós-operatório de tratamento endovascular do aneurisma de aorta, foram identificados 54% desses endolíquidos tipo 2 relatados, sendo que após 30 dias, 39,1% foram identificados. Após 12 meses de tratamento endovascular, um número menor de endolíquidos tipo 2 são identificados, sendo aqui 8% nesse estudo. O diagnóstico do endolíquido tipo 2 pode ser realizado por diversos métodos. Ele pode ser realizado pelo ecodoppler colorido, por angiotomografia computadorizada ou por angiorressonância magnética. Aqui nós temos uma imagem de ecodoppler colorido, mostrando aqui os ramos, onde estou circundando aqui, da endoprótese, e aqui nós podemos observar nessa imagem um fluxo vindo por uma artéria lombar para o saco do aneurisma. Esse mesmo paciente foi submetido a um estudo ecográfico com um contraste sono-ouvido, e nós podemos observar nessa imagem aqui a perfusão do saco do aneurisma tendo como origem a artéria lombar. Então, uma ferramenta muito interessante, muito versátil, né, e não invasiva, o ecodoppler colorido, e agora com essa possibilidade do uso do contraste sonográfico, para aumentar, enfim, a sensibilidade, a visualização e até o planejamento, né, do tratamento quando ele é necessário. A angiotomografia, né, clássico exame utilizado para o diagnóstico do endolíquido tipo 2, aqui um MIP, em que nós podemos observar as artérias lombares, contribuindo aí para a formação do endolíquido tipo 2. Aqui uma reconstrução sagital, em que nós podemos confirmar, enfim, a presença do endolíquido tipo 2, determinar a topografia, enfim, isso tem, como nós vamos discutir mais à frente, isso tem muita relevância aí no tratamento e no planejamento da técnica a ser utilizada. Imagens mais bonitas, enfim, com reconstrução tridimensional, aí nós temos todo o arsenal aí de exames que eles podem contribuir para o diagnóstico e tratamento. Bom, tradicionalmente se observa mais endolíquido tipo 2 em endopróteses que apresentam tecido de maior permeabilidade. Todos nós sabemos que os modelos mais antigos de Schluter, nós observávamos, obviamente, além do endolíquido por porosidade, endolíquido tipo 4, mas observamos também mais endolíquido tipo 2. Então, esse estudo conseguiu correlacionar esse achado clínico, enfim, de uma forma com significância estatística, e também observou que 46% dos pacientes com endolíquido tipo 2 persistente evoluíram com aumento do aneurisma de aorta abdominal. Então, sugerindo que o endolíquido tipo 2, que não desaparece, enfim, nos exames de controle, enfim, que tem que ser realizado, apresenta um maior risco de evolução. E os outros fatores associados à persistência do endolíquido tipo 2 são a embolização da artéria ilíaca interna, o uso de extensão distal, que está associado à embolização da artéria ilíaca interna, quando do implante da endoprótese primária, idade superior a 80 anos, número de ramos oriundos do aneurisma também estaria relacionado a uma persistência do endolíquido tipo 2,
diâmetro e número de artérias lombares da artéria mesentérica inferior e uso de anticoagulação pelo paciente. Esse estudo aqui, enfim, que foram analisados 627 pacientes, aqueles que apresentavam endolique tipo 2, esse estudo demonstrou que eles apresentavam um risco maior de desenvolvimento de endolique tipo 1A, com significância estatística. Esse foi o primeiro estudo que demonstrou que a persistência do endolique tipo 2 ela pode promover uma alteração da anatomia do aneurisma, enfim, e está associado ao desenvolvimento de outros endoliques secundários que teriam, enfim, que são decorrência do endolique tipo 2 primário. Existe alguma controvérsia na literatura, mas, de uma forma geral, a decisão do tratamento do endolique tipo 2 ela é baseado no tamanho do aneurisma quando uma expansão maior que 10 milímetros. É claro que leva-se em consideração alguns fatores, risco cirúrgico, pode-se observar um pouco mais, mas existe esse critério, essa sugestão na literatura. E aí, as técnicas para o tratamento do endolique tipo 2 maligno, aquele com saco do aneurisma, progride, né, mais de 10 milímetros em seu diâmetro. O endolique tipo 2 pode ser abordado por via transarterial, por via translombar. Dentre a via translombar, pode ser por via transcaval, por via paraprotésica, por técnica videolaparoscópica ou por técnica direta. Então, vamos começar a abordar aqui nossa experiência, enfim, nas diversas formas de tratar. Começando pela via transarterial, lembrando que existe a comunicação entre a artéria mesentérica superior e a mesentérica inferior, enfim, pela arcada de Riolan, e é possível navegar entre elas, utilizando microguias e microcatéteres. Aqui nós temos um exemplo, enfim, um cateterismo da artéria mesentérica superior, que podemos ver os ramos iliares, né? A navegação, o microcatéter já posicionado aqui na artéria mesentérica inferior, sendo observado o segmento em que essa artéria se origina do saco do aneurisma, e a arteriografia demonstrando a perviedade desse endolique tipo 2 associado aí à artéria mesentérica inferior, sendo realizada embolização com um agente embolizante líquido, o Onyx, né, para selamento aí do endolique tipo 2, injetado por via transarterial através da arcada de Riolan. Também temos como opção técnica para embolização dos endoliques tipo 2 a via translombar, né? Pela via translombar, o paciente em decúbito ventral, a realização de uma punção, com a punção guiada, enfim, por radioscopia. O material utilizado, que nós utilizamos, é um kit DLPN, um kit da Cook, em que tem uma longa agulha, e essa agulha tem um catéter, enfim, que a recobre, e com essa agulha nós entramos por via translombar até atingir o saco do aneurisma, nós vamos ver com mais detalhe mais para frente, além do fio Guilloteru, Manplatz, catéter KMP, que pode ser utilizado. Muitas vezes nós podemos colocar uma bainha vindo pela região translombar, entrando dentro do saco do aneurisma e navegar dentro do endolique, utilizando catéter e fio guia, uma bainha longa, 5,30. E, enfim, dependendo do que vai se utilizar de material para embolização, microcatéter, microguia, né, molas de destaque controlado ou agente embolizante líquido, como o Onyx, por exemplo. Então, aqui um caso, um paciente em 2008, que apresentava dor e aumento do diâmetro, e aqui nós podemos observar nessa angiotomografia a presença do endolique, tendo como fonte uma artéria lombar. Uma outra visão aqui, uma visão coronal, confirmando a visão, o achado do endolique. É muito importante, quando planejando o tratamento por via translombar, ter uma correlação entre unidos, né, o núcleo do endolique tipo 2 e as vértebras lombares, porque isso vai lhe ajudar, sob radioscopia, para a realização
da punção. Então, como nós podemos observar aqui, aqui nós sabemos que o endolique tipo 2 ele está mais caudal, nós avaliamos aqui em relação às vértebras lombares para poder realizar a punção. Então, como olhamos aqui nesse corte axial, ao determinar o nível em que a artéria, o endolique está localizado, nós entramos com uma agulha pela região lombar até atingir o núcleo desse endolique, o paciente em decúbito ventral, e aí sim temos acesso ao endolique, podemos embolizá-lo com mola, agente embolizante líquido, a nossa opção. Como nós podemos observar aqui, é muito fácil no corte sagital detectar essa relação entre a vértebra e a área em que o endolique se faz mais presente, tem um nidus maior, que facilita aí o acesso a ele, a embolização. Então, aqui nós podemos ver na foto, paciente decúbito ventral, o arco em C aqui já perpendicular ao paciente, para avaliar a progressão da agulha. Em AP, nós identificamos a vértebra, marcamos o nível em que vai ser feita a punção, né, lateral aos corpos vertebrais, e aí essa punção é feita de forma oblíqua, aí nós observamos a progressão da agulha, já com o arco em C em perfil. Aqui, nesse momento, injetando contraste para avaliar, né, a perviedade do endolique, como nós podemos observar aqui. Aqui a agulha, demonstrada sob radioscopia em perfil, atingindo o nidus do endolique para a realização da embolização. Foi, nesse caso, utilizado o ônix. É muito importante buscar uma embolização completa, né, uma embolização extensa, para que não se deixe nidus residual. Nós sabemos que os endolíquicos tipo 2 eles se comportam muitas vezes, um comportamento hemodinâmico similar a uma formação arteriovenosa. Então, se você deixar... E o conceito básico, né, do tratamento das malformações arteriovenosas é a eliminação do nidus. Se o nidus não é completamente embolizado, liquidado, essa estrutura tem capacidade de recrutar outras artérias para perpetuação do endolique. Então, é importante estudar bem a anatomia do endolique, enfim, realizar uma embolização detalhada e extensa para que se resolva essa situação e não se perpetue o endolique tipo 2. Aqui uma visão antero-posterior, como vocês podem observar, né, o ônix se distribuindo aí por toda a extensão do endolique tipo 2, dentro do saco do aneurisma. Dá para observar muito bem aqui o saco do aneurisma, a endoprótese que era previamente implantado. Nesse caso, inclusive, é um caso em tem embolização e extensão da artéria ilíaca interna esquerda, corroborando aquele achado do estudo anterior, que seria esse um dos fatores de risco aí para persistência do endolique tipo 2. É muito interessante aferir a pressão através desse catéter que está dentro do saco do aneurisma, compará-lo com a pressão arterial e compará-lo com a pressão pós-embolização. Então, nós observamos aqui 111 por 61, era a pressão arterial do paciente nesse momento, e a pressão, a pressão média de 76 no endolique tipo 2, pressão pré-embolização. Após a embolização, a pressão caiu para 20. Nós observamos aqui, na verdade, o significado clínico de que o endolique está resolvido, numa curva de pressão dentro do endolique, bem diferente da pressão arterial, uma queda significativa da pressão, sendo um marcador aí da qualidade, da efetividade da embolização do endolique tipo 2. Um outro caso, um aneurisma justa-renal. O paciente foi tratado por tratamento endovascular em novembro de 2016. Era um aneurisma grande, no pós-operatório apresentava um diâmetro de 78, nós observamos aqui já a presença do endolique tipo 2. Esse paciente ele evoluiu com aumento do diâmetro para 85 milímetros, rotura do aneurisma,
sendo identificado o endolique tipo 1B. Né? Na verdade, aquele endolique que eu relatei anteriormente, endolique tipo B. Então, nós podemos observar aqui o aneurisma expandiu por conta desse endolique tipo B, a rotura, o paciente foi tratado, foi implantado uma endoprótese, enfim, extensão ilíaca, imobilização da artéria ilíaca interna, houve a exclusão do aneurisma, o paciente ficou estável dinamicamente, evoluiu bem, mas apresentou um endolique tipo 2 residual. Então, como falei aqui, enfim, foi brevemente implantada a extensão da artéria ilíaca até a artéria ilíaca externa esquerda, com embolização da artéria ilíaca interna, e foi identificado posteriormente o endolique tipo 2. E nós procedemos com a embolização, enfim. Aqui um detalhe, né, da agulha entrando por via translombar, chegando ao nidus, enfim, do paciente, ao nidus do endolique, e sendo detectado, enfim, a presença do endolique tipo 2, que é a arteriografia detectando o endolique. Em seguida aí da embolização com ônix, resolvendo o problema, o paciente apresentando boa evolução. Já existem evidências na literatura, né, de uma superioridade da utilização do ônix como agente embolizante para esse tipo de situação clínica. Né? Enfim, faz bastante sentido pela propriedade, né, dos agentes embolizantes líquidos e se propagar e se estender, enfim, por todo o endolique. Também podemos utilizar a técnica direta, né? Muitas vezes a técnica direta é utilizada na falência, enfim, de técnicas não invasivas, né? Empregadas para o tratamento do endolique tipo 2. E muitas vezes os endoliques, né, os endoliques persistentes, podem evoluir com CIVD. Né? Temos um caso, enfim, que evoluiu com CIVD, em que o endolique promoveu uma coagulação intravascular disseminada, o paciente apresentou elevação, como nesse gráfico, assim como nesse relato de caso, elevação do dedímero, queda de fibrinogênio em plaquetas. Com isso, você consegue, o paciente que tem endolique evolui com isso, consegue fechar esse diagnóstico, e após a exclusão, rapidamente, o dedímero cai, e aí o fibrinogênio e a plaqueta, eles recuperam seus valores iniciais. Então, nós vamos relatar aqui um caso de um paciente que foi operado por aneurisma de aorta abdominal por via endovascular em 2011. Ele tinha originalmente um endolique tipo 2, ele degenerou posteriormente com endolique tipo 1B, e evoluiu com CIVD e hematoma retroperitoneal, como nós podemos observar aqui na angiotomografia. Né? Um caso que esse aneurisma ele expandiu, né? E nós optamos, enfim, por tratar por técnica direta, enfim, tendo em vista a gravidade do caso, enfim, a complexidade clínica dele. Nós podemos observar aqui o achado cirúrgico, abertura do saco do aneurisma. Nós identificamos já aqui a endoprótese no interior do saco do aneurisma, a presença de um volumoso endolique, enfim, que promove aí a coagulação vascular, a coagulação intravascular. A presença da endoprótese, né, dentro do saco do aneurisma. Essas endopróteses, ela foi retirada, enfim, desconectada das artérias ilíacas. Como nós podemos observar aqui. Em seguida, seccionamos a endoprótese cranialmente, né, como ela foi cortada, e realizada a anastomose na prótese de Dacron, a esse segmento de endoprótese, enfim, residual, e realizada a correção do aneurisma, enfim, por técnica direta, com anastomose, enfim, nas artérias ilíacas.
Ali nós podemos observar um jatinho. E aqui o resultado final, o reparo, enfim, desse tratamento desse endolique por via direta com resolução, enfim, do endolique, da CIVD, enfim, resolvendo essa situação. Ainda como opção técnica, tem a videolaparoscopia, há necessidade, obviamente, de experiência, enfim, de associação com uma equipe que domine técnicas, né, de cirurgia laparoscópica avançada, o paciente colocado em decúbito lateral, né, os trocárteres eles entram lateralmente pelo flanco, a realização da manobra de Mattox, enfim, para dissecção do aneurisma, e dessa forma pode-se clipar, né, a artéria mesentérica inferior, as artérias lombares, enfim, resolvendo também o endolique tipo 2. Outra técnica descrita mais recentemente, a técnica paraprotésica. Pela técnica paraprotésica, o endolique ele é tratado, enfim, por via transarterial, realiza-se uma punção femoral e entra-se com um catéter, nós utilizamos principalmente um KMP, um fio guia terumo, entre a endoprótese e a artéria nativa. Você consegue entrar, muitas vezes, por esse caminho e acessa-se o saco do aneurisma. De uma maneira geral, é mais fácil acessar por essa via, com a endoprótese Scudder. Então, há necessidade de ter bainhas, enfim, fio-guia, catéteres, microcatéteres, microguia e o material que for escolhido para embolizar, seja ele a mola ou agente embolizante líquido. Então, aqui um caso, um paciente com aneurisma inflamatório, que apresentou aumento do diâmetro do aneurisma para 55 milímetros de diâmetro, tratado em 2016. Aqui nós podemos observar na angiotomografia a presença do endolique, né? O aneurisma aumentou significativamente ao longo do acompanhamento. E nós podemos observar aqui o catéter entrando por via femoral e acessando o saco do aneurisma por via paraprotésica. Aqui, nessa angiotomografia aqui, a ortografia, demonstrando o endolique tipo 2. E agora sim, por via paraprotésica, a confirmação do endolique, enfim, observando até a sua relação com a artéria mesentérica inferior. Nós optamos, então, por realizar a embolização utilizando molas iônicas, associando, enfim, esses dois elementos para interromper o endolique, e observamos aqui o controle final satisfatório, enfim, com exclusão do aneurisma, enfim, não sendo mais observada a presença desse endolique. E vem essa pergunta, né? Há muito tempo na literatura se discute se embolizar ramos previamente minimizaria a chance de desenvolvimento do endolique tipo 2. Né? Assim, algumas endopróteses trouxeram o conceito de preencher o saco aneurismático, enfim, com uma endobag, algo que pudesse ocupar e impedir o desenvolvimento do endolique tipo 2, mas mais evidências ainda são necessárias para confirmar, enfim, esse achado e o benefício, enfim, de se embolizar essas artérias. Ainda, enfim, existem algumas dúvidas sobre essa questão. O que eu posso falar assim, de experiência pessoal, assim, artérias polares renais, de uma forma geral, tendem a desenvolver endolique tipo 2, então se há a necessidade, enfim, de exclusão de uma artéria polar, enfim, para que seja realizado o tratamento via endovascular, realmente embolizar uma artéria polar minimizaria significativamente o desenvolvimento endolique.
certamente há necessidade de identificação de um grupo específico de pacientes que irá se beneficiar de algum procedimento adjuvante para impedir esse desenvolvimento. Então, nós levantamos aqui a casuística do nosso grupo, enfim, de pacientes que foram submetidos ao tratamento do endolíquido tipo 2 maligno, um total de 20 pacientes, né? Desses 20 que foram submetidos ao tratamento do endolíquido tipo 2, ainda assim 5 tiveram uma segunda intervenção, foram 12 por técnica translombar, 5 por via paraprotésica, 1 por via videolaparoscópica, 4 foram convertidos para a técnica aberta, uma vez já tendo sido abordados previamente, e 3 por cirurgia direta. Então, como vocês podem observar aqui nesse gráfico, né, dos 20 pacientes total, 12 por técnica translombar, desses de técnica translombar, 3 foram convertidos para a técnica direta, 1 foi submetido à técnica paraprotésica. Dos 4 pacientes que foram tratados por técnica paraprotésica, 1 foi convertido, 1 paciente por via videolaparoscópica e 3 pacientes técnica cirúrgica direta. Como conclusão, o endolíquido tipo 2, né, ele pode evoluir com complicações tardias, né, e, como tudo, enfim, no tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal, há necessidade do acompanhamento, do tratamento, o acompanhamento do paciente com imagens seriadas por toda a vida do paciente, porque complicações tardias podem acontecer, enfim, em decorrência de alterações, seja por endolíquido tipo 2, seja por estresse do material, e como nós podemos observar aqui, né, alguns endolíquidos tipo 2, apesar da maioria ter um comportamento benigno, eles realmente podem apresentar complicações no longo prazo. Bom, mais uma vez, quero agradecer aqui a participação do Dr. Edivaldo. Deixa eu só achar o Zoom aqui. E queria convidar o Dr. Edivaldo para comentar a apresentação e falar sobre o tema. E, enfim, Dr. Edivaldo? Olá, Bernardo, estou aqui. Eu acho que você está compartilhando a sua tela ainda. Agora me localizei aqui. Pronto. Isso aí. Está ótimo. Agora sim. Bom, Bernardo, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Estar aqui com vocês, com você, com o Dr. Arno. É uma honra muito grande. Eu, na minha formação, aprendi muito com o Dr. Arno, principalmente, né? Por todo o histórico, as publicações, as participações em eventos. Sempre foi uma referência para todos nós, tanto em cirurgia aberta quanto endovascular. E eu não poderia deixar de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande, sou muito grato pelo convite. E queria parabenizar você por essa brilhante apresentação, absolutamente brilhante, né? Você fez o levantamento da literatura, deu a incidência, as principais formas de tratamento. E eu gostaria de comentar algumas coisas a respeito do andamento disso, né? Eu acho que quando a gente começou a perceber e a gente cresceu com a cirurgia endovascular praticamente, né? Acho que a minha geração, nós terminamos ela aprendendo a fazer cirurgia aberta apenas, depois apareceu a endovascular, final dos anos 90, de forma mais intensa, e nos anos 2000 ela se desenvolveu e se proliferou e ampliou, né, para todas as equipes e foi incluída no SUS. E aí no Brasil, né, a gente foi adquirindo experiência um pouco maior, alguns já relatos do exterior. No começo, a ideia de que o endolíquido tipo 2 era algo benigno, né, que ninguém daria muita importância, o aneurisma nunca vai romper com o endolíquido tipo 2. Pouca gente, na verdade, no começo dava importância, né? Com o passar do tempo e o melhor acompanhamento que a gente foi tendo desses pacientes, a gente viu que não é bem assim. E, na verdade, eu acho ele hoje, né, um endolíquido
importante, né? Primeiro pela frequência, você já relatou aí 20 a 23% em diferentes trabalhos, quase um quinto de todos os pacientes que a gente trata com a técnica endovascular, e um número significativo acaba se perpetuando e a gente tendo que tratar. Esse número de 10 milímetros, né, obviamente que ele é uma indicação da literatura, baseada em alguns trabalhos, mas, na verdade, se você tem um endolique persistente lá, mais do que 5 milímetros, e o aneurisma cresceu, já temos que tratar, né? A gente viu que isso não vai fechar. Então, hoje, a nossa indicação tem sido um pouquinho mais flexível, porque na experiência que a gente tem de acompanhamento de muitos pacientes, os endoliques tipo 2 que não fecham nos primeiros 6 meses, dificilmente vão fechar e eu diria que se você colocou aí, acho que até 49% acabam crescendo. Eu acho que se a gente selecionar os que não fecham, né, do universo dos que são persistentes, eu acho que esse índice talvez seja até um pouco maior. E como você falou, existem inúmeras técnicas e não dá para a gente escolher uma melhor, né? De todas que você citou e apresentou casos, nós também já tivemos experiência praticamente com todas, exceto a punção transcaval, nós nunca realizamos para nenhum caso, mas das outras técnicas, assim como vocês, o serviço de vocês, a gente já teve oportunidade porque o caso era mais fácil por aquela técnica, né? E o planejamento através da angiotomografia define muito isso, qual o melhor caminho para a gente chegar naquele NIDUS. Então, um outro aspecto que eu gostaria de comentar com você é que a gente está desenvolvendo uma linha de pesquisa na nossa instituição, que é tentar identificar alguns marcadores, né, de crescimento pós-tratamento de aneurisma de aorta abdominal endovascular. Um deles que a gente viu que tem uma correlação muito boa são alguns microRNAs, 3 basicamente, que são mais frequentes. E a gente percebeu assim, eles são mais frequentes nos pacientes com aneurisma de aorta, e quando a gente trata ele com endoprótese, apesar de você não retirar o aneurisma, não retirar nenhum trombo, apenas colocar endoprótese, eles caem significativamente, mostrando uma correlação positiva aí com relação à efetividade do tratamento. E interessante que em alguns casos, isso a gente está ampliando o estudo para poder validar, obviamente, né? Os casos onde a gente tem um endolique, seja ele qual for, seja tipo 1, A, tipo 1B, tipo 2, esses microRNAs voltam a subir, né? Então, é uma perspectiva interessante de acompanhamento que pode ajudar, inclusive, a gente a definir quando tratar ou quando não tratar, e talvez até no futuro próximo diminuir a utilização de contraste no acompanhamento dos pacientes, né? Então, existem outros marcadores em avaliação, como metaloproteinase, mas difícil aplicabilidade clínica. Os microRNAs ainda são, né? Mas então em fase, obviamente, experimental. Mas há muito estudo ocorrendo em relação a isso. O professor Erasmo, mesmo aqui de São Paulo, tem um projeto junto com o pessoal de Yale, que são alguns engenheiros, de tentar colocar até por técnica endovascular alguns sensores nos aneurismas, né? Isso por técnica aberta é fácil, por técnica endovascular está se estudando uma forma para que eles possam perceber quando o aneurisma volta a ficar pressurizado de forma significativa, né? Que possa dar indício de quando a gente realmente também pode tratar. Então, são linhas de pesquisa que estão acontecendo, se desenvolvendo, que com certeza eu acho que no futuro aí próximo a gente pode ter novas ferramentas, né, para ajudar a gente a decidir quando tratar e quando não tratar. E os tratamentos, eu acho que você, Bernardo, apresentou, o grupo de vocês é conhecido nacionalmente, até internacionalmente, eles colocaram tudo que a literatura oferece, né, de possibilidades de tratar. E realmente, eu repito, não dá para a gente, hoje eu não vejo uma técnica preferencial. A maioria dos casos que nós tratamos foi por técnica endovascular, por acesso da mesentérica superior, com microcatéter, como você iniciou a apresentação, mas em alguns casos é impossível, né, porque não há essa comunicação e você tem que lançar mão aí
fizemos casos periprótese, punção translombar e também, como você mostrou, técnica aberta. E já fizemos também uma técnica semi-aberta, que é fazer uma pequena incisão retroperitoneal, depois da gente ter tentado algumas punções translombares e não ter conseguido acessar unidos, uma pequena punção retroperitoneal e punção direto do saco aneurismático, sem ter que retirar a prótese e fazer a embolização direto, né? Aquela abordagem que a gente faz ali uma pequena lombotomia, uma incisão pequena, nós já fizemos assim também e funcionou bem. Então, assim, eu acho que o assunto é muito instigante e ele é mais importante do que a gente achou que era, né? No início do tratamento endovascular. A gente está vendo que a gente está intervindo, está tendo muito mais casos, obviamente, que a gente está tendo que acompanhar, os pacientes estão sobrevivendo mais, graças às nossas reintervenções, e o que eu tenho aprendido é que o endolique tipo 2, ele não é algo banal, os pacientes rompem, você mostrou um caso de aneurisma roto, nós já tivemos 2 casos de ruptura por endolique tipo 2, um a gente acabou tratando aberto também, o outro a gente conseguiu fazer por técnica endovascular, com embolização, de forma que é algo importante que a gente não deve menosprezar, e eu acho que aqueles endoliques tipo 2 persistentes, na minha opinião, quanto antes a gente tratar, melhor, né? Porque a gente pode evitar aí um tipo 1 e um tipo 3 com a dilatação, enfim, que o saco aneurismático invariavelmente vai ter com esses endoliques persistentes. Não, ótimo. Era isso, Helena. Obrigado pelos comentários. É realmente instigante essa sua experiência com microRNA, realmente um biomarcador aí pode ser uma variável muito interessante para processo decisório, não só nessa situação clínica, né, de aneurisma, mas em outras. Alberto, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Parabéns para a tua aula, como sempre. Boa noite a todo mundo. Eu cheguei um pouco atrasado, mas está tudo bem. Eu queria fazer um comentário, é uma intuição. Eu percebi que, claramente, o aneurisma de tipo 2A, ele é quase sempre relacionado a uma cavidade aneurismática onde tem uma pequena presença de trombo. Acho que se você tem um trombo parietal, é mais fácil não ter esse endolink. Não sei se é interessante antecipar exatamente esse tipo de vazamento, realizando algum tratamento que pode determinar uma trombose mais completa do saco. Tem vários autores, até na Itália, que antes de realizar o tratamento com a liberação da prótese, colocam um catéter externo à prótese, dilatam, abrem a prótese e depois fazem infusão de trombina, fazem infusão de esponjostan ou até de molas. Eu não sei se isso realmente pode ser uma situação que pode diminuir exatamente esse tipo de vazamento. Não sei, Arno, você também, várias vezes discutimos em cima desse assunto. Sem dúvida. Mas que você... Alberto, quer falar mais alguma coisa? Não, exatamente. Não. Você, que experiência vocês têm em relação de fazer uma embolização prévia ou a infusão de substâncias protrombóticas uma vez realizada a liberação da prótese? Vou fazer o seguinte, sei que o doutor Arno gosta muito desse assunto, se mais alguém quiser falar depois, manda mensagem, por favor, aqui pelo sistema. Mas, doutor Arno, suas palavras.
Em primeiro lugar, queria parabenizar você, Bernardo, por ter feito esse levantamento, é muito importante. É interessante dizer que nós não temos exatamente agora, é fácil de fazer, se você tivesse me perguntado, eu teria te dito, quantos pacientes nossos que tiveram endolíquido tipo 3-2 maligno. E eu acredito que nós devemos ter uns 1.000 pacientes operados de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, ou justa renal também incluídos, e que isso aí, então, perfaz cerca de 2% a, no máximo, 3% dos casos. É importante a gente saber, né, quanto a isso. Acho que a tua apresentação foi muito completa, como o Jobiliano falou. Tem algumas coisas básicas que eu gostaria de comentar sobre cada método que você falou. Em primeiro lugar, o método translombar, e qualquer outro método que a gente usa, mas o translombar facilita muito a fazer o controle da eficácia do método através da aferição da pressão arterial intrasacro. Então, uma vez que a gente funcione, como você muito bem mostrou, que se tem a certeza, digamos, que está dentro do nidus do endolíquido, medir essa pressão e depois medir quando estiver por terminar o tratamento. Se realmente for totalmente excluído, a pressão virá a zero. Né? A técnica de videolaparoscopia, que na verdade deveria ter outro nome, né? Porque não é uma laparoscopia, na verdade a gente está trabalhando por trás do peritônio, então é muito difícil. Eu participei desse caso, nós tínhamos como executor do método uma pessoa com experiência enorme com a laparoscopia e não conseguiu de maneira nenhuma ocluir por clipagem as artérias lombares do lado direito. Nós clipamos todas as do lado esquerdo, as do lado direito ficaram mantidas e assim também ficou o endolíquido. Então, embora existem trabalhos originalmente do Wisselink de Amsterdã, mostrando resultados bons, a nossa experiência, isso foi muito difícil de fazer. Né? O método que eu acho mais fácil, embora a maioria dos nossos casos tenha sido tratado por translombar, e muitos também por via transarterial, o método paraendoprotético me parece muito sedutor. Nós temos feito isso nos últimos anos. Foi originalmente desenvolvido pelo Gioacchino Coppi, de Modena, porque permite que, com uma punção percutânea, com uma bainha 5F, e a gente possa entrar paraendoproteticamente e fazer esse tratamento. Falta no Brasil o catéter que ele usa, que é o catéter chamado Python, que é um catéter que permite direcionar de uma forma muito precisa a ponta do catéter para entrar dentro do endolíquido. Mesmo assim, o resultado tem sido bom. Em relação à técnica direta, tem 2 detalhes que eu considero muito importantes. O primeiro é sempre, a grande maioria desses doentes, eu sou o macaco mais velho do grupo, eu que operei. Então, eu sempre faço uma cerclagem do colo proximal. Já que eu vou abrir o doente, a primeira coisa, eu vou garantir que eu tenho um colo bom. Sobretudo se eu não quero retirar a endoprótese, o que foi feito na maioria dos casos. O problema não está na endoprótese, está no endolíquido. Então, a endoprótese fica dentro, eu circundo o colo e faço uma cerclagem com uma prótese de Dacron de 8, eventualmente 6 milímetros. Um nó ao redor daquele colo, eventualmente duas endopróteses ao longo do colo, se for possível colocar 2. Essa prótese é dada um nó simples, esse nó é segurado com uma sutura de um fio Etibond 5, para que ele não se solte nunca. E a mesma coisa é feita a cerclagem das artérias, ao nível das artérias ilíacas comuns. Nesse caso, a gente utiliza somente o endolíquido, o fio Etibond 5, é um fio muito grosso, e a técnica das ilíacas foi feita pela primeira vez pelo Puech Leão, já na década de 2000, um resultado muito bom. Outra é que se a gente se nós decidimos manter a endoprótese, tem que ter uma dissecção muito cuidadosa do trombo, ele muitas vezes está muito aderido e nós devemos ter muito cuidado para não desconectar os módulos da endoprótese, o que seria um desastre e que teria que fazer uma conversão. Então, sempre nesses casos, tem a dissecção do colo proximal,
a colocação de um clamp de segurança que fica aberto e a cerclagem de cima e embaixo. Em relação ao que o Alberto falou, eu acho que está na hora da gente ter um método seguro para evitar que o endolíquido tipo 2 apareça. Na verdade, várias formas foram tentadas. O Roncesvalles, com a trombinização, perto de Padova, né, Alberto? Que faz isso na Itália, e nunca ganhou grande popularidade porque ele injeta trombina. E trombina pode ir para dentro da circulação medular, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, outros tentaram outros métodos. Nós mesmos fizemos, em alguns casos, a injeção de um selante orgânico chamado Flowsil, que é mais cremoso, vamos dizer assim, do que os selantes de trombina. Mas o problema é que a gente tem que ter um cateter de calibre relativamente grosso, paralelamente à endoprótese, para poder fazer essa injeção. Então, é uma coisa que nem sempre é prático. Às vezes, a ilíaca não permite, que a gente tinha a endoprótese e mais ainda um catéter 8F para poder levar esse material para cima. Mas já fizemos algumas vezes, realmente funcionou bem, mas não é uma coisa retineira. Então, eu acho que isso é um desafio para todos os que trabalham com tratamento endovascular. Está na hora da gente ter alguma coisa que realmente funciona. Eu gostaria de terminar com duas observações. E, primeiro, o que o Bernardo e o Joviliano falaram muito bem, que esses pacientes tratados por nós do tratamento endovascular têm que ser acompanhados a vida dele todas, porque, apesar de ter um aneurisma excluído com sucesso, eles podem tardiamente desenvolver algum problema. Então, isso aí não tem justificativa para a gente, pelo menos uma vez por ano, ter um diagnóstico por imagem, normalmente um exame de ecodoppler, usando o método até descrito por Sato, em que tem aqueles 6 itens e que nós vamos ver se realmente eles todos são preenchidos para garantir que o aneurisma está excluso. E outra coisa, é uma coisa que eu aprendi meu filho engenheiro, eu não conseguia entender como é que às vezes tem uma lombar. Nós convertemos alguns casos, e teve vários casos que tinha uma lombar, uma sacra média, uma lombar. Não tinha circulação de sangue dentro do saco aneurismático, mas uma lombar fazia o saco do aneurisma crescer para volumes grandes, até de mais de 10 centímetros, como vocês viram. E ele disse, pai, isso é uma coisa natural, porque é a lei de Poiseuille e a lei de Laplace. Basta ter um vaso pequeno que transmita a sua pressão, que ela vai ser distribuída por todo o saco aneurismático, e uma vez distribuída essa pressão, ele vai crescer potencializado, como nós sabemos que são essas leis. Então, uma lombar somente também pode fazer o saco crescer. Mas, Bernardo, eu falei demais. Queria parabenizar também o Joviliano pelo microRNA. Nós estamos desenvolvendo um trabalho de microRNA como marcador de isquemia cerebral aguda, junto com o Instituto Estadual do Cérebro. Isso é uma pesquisa muito interessante. Eu nunca vou fazer, eu só forneço os fregueses para que eles se divirtam dentro do laboratório, né? Mas realmente, eu acho que na próxima década a gente vai ter uma revolução. Se nós conseguirmos encontrar um marcador, puxa, que saberemos melhor quem tratar precocemente esses pacientes. Muito obrigado, Bernardo. Um excelente comentário, doutor Arno. Realmente concordo com o senhor, tudo que o senhor falou. Essa questão que o senhor ressaltou bem da cerclagem antes de abrir o saco do aneurisma é fundamental, né? E, enfim, a cirurgia realmente que tem que ter muita atenção no detalhe, essa questão da conversão, retirar explante de endoprótese, é um capítulo à parte aí da técnica cirúrgica. Bom, queria agradecer a participação de todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa terça-feira, às 20 horas. Nosso planejamento é continuar fazendo os eventos, enfim, com temas específicos aí de cirurgia vascular. Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, pode postar aqui no chat. Aqueles que quiserem receber informações sobre os próximos eventos, sobre o Clube da Artéria, podem nos seguir no Instagram, no YouTube, ou mandar e-mail para
pós-graduação@centervasc.com.br. Então, Joviliano, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, engrandeceu muito aí nosso evento, e está convidado aí sempre a retornar e participar quando quiser. Doutor Arno, palavras finais. Bom, Bernardo, só queria agradecer. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Espero estar em outras vezes e assim eu farei. Já estou acompanhando no Instagram e, como diz um colega aí no chat, vida longa ao Clube da Artéria. Boas iniciativas devem permanecer e proliferar-se. Contem comigo sempre. Um abraço. Muito obrigado, Edivaldo. Queria aproveitar a oportunidade para desejar a você, que é nosso diretor científico da SBA-CV na gestão 2022-2023, todo sucesso e certamente pode contar conosco incondicionalmente para juntos podermos, dentro do que for possível para nós e o que for impossível, para ajudar a engrandecer ainda mais a nossa sociedade. Muito obrigado à presença de todos os presentes e um grande abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Um grande abraço.